Pai do Senhor, povo de Deus, bom dia. Estamos aqui na casa do Senhor mais um dia, né? Clamando ao Senhor porque tudo Ele pode, tudo Ele faz por nossas vidas. Amém? A palavra que o Senhor me deu nesta manhã foi Jeremias 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer o seu nome é Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, para que os encha de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhe manifestarei a abundância de paz e de verdade. Removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. Esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem, por causa de toda a paz que eu lhes dou. Amém? Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né? Que o Senhor nos dá nesta manhã. Nós temos que invocar a presença do Senhor enquanto se pode achar. Haverá dias que nós tentaremos buscar a face do Senhor e não encontraremos. Ah, Michele, mas a face do Senhor está em todo lugar. Ele nos ouvirá, porque nós somos servos do Senhor, sim. Mas a palavra dele diz que há dias que nós clamaremos e ele não ouvirá. Permissão dele será que nós passaremos por situações difíceis, eu digo a mundo universal, porque muitos de nós estamos simplesmente dormindo, não acordamos espiritualmente, não é dormindo só de estar numa cama aconchegante, mas dormindo espiritualmente. E Ele quer que nós nos despertemos. Quando a palavra de Deus fala bem aqui, que Jeremias estava ainda ele encerrado, é porque Jeremias estava preso. Jeremias fez alguma coisa que não provinha do Senhor? Não. Jeremias era um homem justo, um homem obediente ao Senhor, um homem que buscava a face do Senhor todos os dias. Mas ele foi preso por estar falando o que Deus mandava. Ele foi preso porque ele estava fazendo a vontade de Deus. E Deus veio sobre ele ainda ali preso e disse para ele: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer o seu nome é Senhor. Ou seja, tudo aquilo que Jeremias estava vivendo era permissão do Senhor, para que hoje nós pudéssemos ver e ouvir que mesmo Jeremias, sendo profeta do Senhor, ele passou por situações difíceis, como eu e você passamos. Ah, meu Deus, por que eu estou passando por esta luta? Há um processo sobre tudo aquilo que nós temos que passar. O limão, quando você planta o limão, você planta a sementinha do limão, já ele bem maduro, falando isso por experiência própria, que eu plantei lá em casa, e você planta o limão
e o limão, ele demora 6 anos para poder dar. 6 anos. Ele fica mais ou menos na mediação de 4, 5 anos, médio, e depois ele cresce rapidamente e frutifica, cria flores e nasce. Olha o tempo que demorou. Nossa, Michele, você está dizendo que então eu vou demorar tudo isso para ter a minha vitória? Não, estou querendo te dizer que assim como Deus que criou o limão, criou você, me criou, tudo tem um tempo determinado. E tempo. E ele fala aqui: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, e farei e firmes que não sabes. Além de Deus estava falando para Jeremias: ei, Jeremias, tu está aí, mas me clama e tu verás a minha glória. Jeremias clamou e viu a glória do Senhor. Você clama e você verás a glória do Senhor. E ele diz ainda: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas dessa cidade, sobre as casas dos reis e de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Jeremias avisou para todo Judá: olha, o Senhor vai destruir essa cidade. O Senhor vai destruir essa cidade. Conserta-te. E o povo entrava no ouvido e saía no outro. Entrava no ouvido e saía no outro. Jeremias era tido como louco. Ah, está querendo se amostrar. Ah, está querendo isso. Ah, está querendo aquilo. Só que não. Jeremias, ele era um homem de Deus, profeta do Senhor, e estava falando aquilo que Deus mandava ele falar. Amém? Mas a promessa que o Senhor deu a Jeremias é: eis que eu farei vir sobre ela, eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Sobre tudo aquilo que você está vivendo, Deus vai curar, Deus vai sarar, Deus vai libertar e dará abundância de paz e de verdade. Se você se encontra aprisionado espiritualmente, como Jeremias estava aprisionado fisicamente, porque espiritualmente ele estava na presença de Deus. Ele estava preso fisicamente, porque os seus pensamentos e suas ações estavam diante do Senhor, e o Senhor foi lá e usou os servos dele para tirar ele daquele cárcere. O que o Senhor está dizendo nesta manhã é que Ele também vai te tirar desta prisão maligna que o diabo te colocou. E Ele vai te curar, te sarar e te libertar. Mas basta você clamar, abrir a sua boca. O sangue de Jesus tem poder. Eu repreendo em nome de Jesus da sua vida toda ordenança maligna, toda palavra maligna, toda palavra maldita, tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que o inimigo tenta te aprisionar para você não buscar a face de Deus. Em nome de Jesus nós repreendemos, em nome de Jesus. E olha, ele ainda diz mais: e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, edificarei como no princípio. Talvez o que estivesse mais doendo na vida de Jeremias não era ele estar preso, mas era a situação de Judá por não ouvir a voz de Deus. Preste atenção, muitas das vezes eu e você estamos na situação a qual estamos por desobediência, porque não ouvimos a voz do Senhor como o Senhor quer que nós ouçamos. Ah, mas Deus falou comigo, mas não era do jeito que eu queria. Ah, meu Deus, eu queria que Deus falasse daquele jeito comigo, ó. Ei, não temas. Se você está passando por isso, é porque é permissão do Senhor, é um processo. Mas a promessa dele é que você saia e que você receba vitória.
E ele ainda fala: e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim, com que transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouviram todo o bem que eu lhe faço, e espantarão Sião e perturbar Sião, por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Olha aí. Aqui no 15, no versículo, no capítulo ainda 33, versículo 15. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Amém? Hoje, nós não estamos vivendo de forma diferente não, meu povo. Olha aí a situação do nosso Brasil. Olha aí a situação do nosso estado. Ah, mas isso daí não é culpa minha? Você tem clamado pelo seu estado? Você tem clamado pelo seu Brasil? Ei, brasileiro! Ei, Brasil! Ei, estado de Brasília! Clama! Clama! Esse final de semana, nós recebemos uma palavra maravilhosa da nossa querida missionária Janaína Couto, que se encontra lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo se humilhar, deixa eu ler. 2 Crônicas 7,14, para fechar aqui. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus aqui não está falando só da terra espiritual, desse corpo, ele está falando da terra física também. Clama pela tua vida e clama pelo lugar que você pisa. E você verá a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe e te dê um dia abençoado. Que o Senhor te guarde, te proteja e te livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus.